Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Que o Mestre Jesus possa nos iluminar nessa noite, para que possamos absorver um pouco mais sobre o capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não sabe, é o capítulo mais extenso. E ele é uma verdadeira aula para consolar as nossas aflições. Eu recomendo sinceramente que todas as pessoas que estão passando por aflições, por tribulações, que estão assim meio perdidas, sem sentido, leiam o capítulo 5 e procurem estudar o capítulo 5. Nesse pouco tempo que nós temos aqui, eu vou resumir esse capítulo. Vou dar uma pincelada nos tópicos que eu acho que são mais importantes. Porque se a gente for pegar esse capítulo mesmo para estudar, eu acho que a gente gastaria uns 6 meses fazendo um estudo desse capítulo. De tão importante que ele é em nossas vidas e a gente não sabe. Ele, para quem não sabe, ele também é a terceira obra da codificação. E não sei se é por coincidência ou não, João no capítulo 16, versículo 33, relata que Jesus disse que no mundo todos nós teremos aflições, mas ele venceu o mundo. Mais precisamente ele disse nessas palavras: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez por isso seja o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, para mostrar que Jesus passou por todas as aflições que nós humanos passamos, mas ele sobreviveu, ele venceu o mundo. Nós sabemos que Jesus não precisava passar por isso. Foi uma prova que ele escolheu de livre e espontânea vontade. Ao contrário de uma expiação, que nós não temos opção, nós temos que fazer. Ele não, ele veio por sua livre e espontânea vontade para nos ajudar e poder continuar o seu crescimento espiritual. No versículo 14, no versículo 12 desse mesmo capítulo 14, ele fala o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores também, porque eu vou para junto do meu Pai. Então Jesus também nos disse que se a gente tiver fé no que ele nos ensinou e fé nele, nós seremos capazes de fazer proezas muito maiores do que as que ele fez. E às vezes no momento de desespero, de aflição, a gente esquece disso. Nós lembramos de olhar para cima, falar: meu Deus, o que foi que eu fiz? E nós esquecemos do componente principal, que é a fé, que é acreditar. Se a gente pensar que Deus é bom, justo, misericordioso, que ele é infinito, que suas leis são imutáveis, que ele é onipotente e soberano, e que ele quer o bem para nós, e nós pensarmos também que nós somos espíritos imortais, que nós somos seres eternos também, nós vamos começar a perceber que a nossa vida aqui na Terra, ela é uma centésima parte de uma fração de segundo para nós aqui, diante de toda a nossa existência. Alguns estudiosos falam que quando o mundo foi criado, um dia, 12 horas, equivaliam a 4.000 anos terrestres. Então, pegando só esse pedacinho, o que é a nossa existência perto de 4.000 anos? Que foi um dia.
Quase nada. É muito pouco. E a gente sabe que a gente é eterno. Jesus, quando estava aqui entre nós, ele disse o seguinte, eu vou relatar através de João. Jesus fez esta promessa aos seus discípulos na noite que ele foi traído. Antes de ir com eles para o Getsemane, durante o jantar em que instituiu a ceia. O Senhor falou que iria para o Pai preparar lugar para os discípulos. E em seguida explicou como eles chegariam lá. Respondeu ao pedido de Filipe para que lhes mostrasse o Pai. E Jesus explicou que ele está de tal forma unido ao Pai que vê-lo é ver o Pai. E como prova de que ele está no Pai e o Pai está nele, Jesus aponta para as obras que ele realizou e em seguida faz esta promessa: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará outras maiores, porque eu vou para junto do meu Pai. Então, enquanto Jesus estava no meio de nós, ele já nos mostrou o caminho, inclusive o caminho para que a gente pudesse sair de nossas aflições. Nós somos espíritas, provavelmente a maioria já teve uma fase, uma época que não era espírita, que era de outra religião. E às vezes, enquanto espíritas, nós passamos por aflições e por tribulações que nós esquecemos os próprios ensinamentos da doutrina. E às vezes nós falamos, o que foi que eu fiz para merecer isso? Será que eu joguei pedra na cruz? Lucas fala com a gente que a gente não deve julgar para não ser julgado. E que nós não devemos condenar para não sermos condenados. E que nós devemos perdoar para sermos perdoados. O Pai Nosso fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, a própria oração que Jesus nos ensinou já nos ensina um caminho para as nossas aflições. É o perdão. Nós temos que entender também que a Bíblia que nós conhecemos, a Bíblia que foi feita, que existia na época do Evangelho segundo o Espiritismo, é chamada Vulgata. Ela é a tradução do grego para o latim. Nessa tradução, muitas palavras foram deturpadas. Elas tiveram sua origem alterada. Então, muita coisa que está escrita na Bíblia hoje, que é através dessa tradução, não é só a Bíblia católica, são praticamente todas as Bíblias do mundo, elas possuem esses erros, esses vícios de tradução. E também, naquela época, não se foi levado em consideração o contexto das palavras na época que elas foram ditas. Hoje eu posso dizer uma palavra, daqui a 10 anos essa palavra pode ter outro sentido, e daqui a 100 anos ela vai ter um sentido totalmente diferente. Então, na época que essa palavra, que aflição foi traduzido, ela vem do latim, do prefixo ad, que é sobre, mais fligere, que é golpear. Fligere está relacionado com flagelos, que era chicote. Então, a tradução era algo desconfortável que nos atinge. É a tradução de aflição. Uma outra palavra que a gente encontra no capítulo 5 é cilício, que é um instrumento para causar ferimento. O aguilhão cutuca, o cilício causa ferimento. E nós temos também uma outra palavra que a gente até usa no nosso dia a dia,
que é vicissitude. No dia a dia, quando a gente fala, muita gente quando fala em vicissitude, associa a vicissitude a uma coisa ruim. Mas na realidade, vicissitude é mudança ou diversidade de coisas que se sucedem e não são necessariamente dificuldades ou tristezas. A vicissitude, ela pode ser coisa boa. Muitas vezes, elas são coisas boas. Na carta de Paulo a Tito, ele fala o seguinte: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário confunda, não tendo mal algum que dizer de nós. Ele estava orientando sobre como nós devemos proceder, como nós devemos falar, nós devemos agir. Nós devemos agir de uma forma irrepreensível, assim como Jesus fez. Por quê? Por que Jesus confundia os seus inimigos? Porque todo mundo queria acusar ele, mas não tinha do que acusar. Por quê? O comportamento dele era um comportamento correto. Ele não cometia erros. Então nós devemos procurar ser assim. Porque quando nós saímos desse caminho, nós cometemos erro. Outra palavra, falar em caminho, outra palavra que tem um significado diferente é o pecado. O pecado, na realidade, ele quer dizer, ele vem do latim, peccato, que é tropeço. E outra palavra, outra frase que nós encontramos na Bíblia, remissão dos pecados. Vem do latim aefis ton amartion, quer dizer, afastar dos erros. Então, quando Jesus fala em remissão dos pecados, vá e não peques mais, ele não está querendo dizer para você não tropeçar, ele está dizendo para você não errar ou afastar do caminho errado. As aflições, geralmente, elas ocorrem quando nós estamos num caminho errado, nós estamos numa direção errada. A doutrina fala, se a gente não aprende pela dor, pelo amor, nós aprendemos pela dor. Infelizmente, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, nós não vivemos no mundo de felicidades, então a gente precisa da dor, da aflição, para que a gente possa corrigir o caminho. Então, sempre que nós estamos em aflição, nós devemos parar e refletir. Nós estamos no caminho certo? Nós estamos fazendo a coisa certa? Porque muitas vezes, nós espíritas, depois que a gente começa a ler a doutrina, a gente comete alguns equívocos. A gente começa a achar que tudo o que acontece em nossa vida é consequência do que nós fizemos em vidas passadas. Mas não. Muitas vezes as nossas aflições são consequências de atos que nós fizemos nessa vida. Nós temos uma opção de seguir dois caminhos. Nós estamos numa estrada, nós podemos ir pela direita ou podemos ir pela esquerda. E aí nós vamos pela estrada direita, começamos a observar obstáculos, começamos a ter aflições, mas aí vem o orgulho, vem a vaidade, vem a prepotência, que faz com que a gente continue em frente, em vez de voltar e seguir o caminho correto. As aflições, elas servem para nos levar de volta ao caminho original, para nos mostrar que nós temos que retomar o nosso plano reencarnatório. Sempre que nós afastamos desse plano, nós vamos sofrer. O nosso plano reencarnatório, ele é feito antes da nossa reencarnação. Ele conta com a supervisão de espíritos superiores que estão interessados em nos ajudar a evoluir. É um plano muito bem traçado,
muito bem elaborado. Mas cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, seguir ou não esse plano. A qualquer momento nós temos que nós desejarmos, nós podemos desviar desse caminho. Só que toda vez que a gente desvia, a gente comete um erro. Toda vez que a gente comete um erro, a gente vai ter que pagar pelo nosso erro. E como que a gente tem que fazer? A gente sabe que a gente não está desviando através das nossas dores, das nossas aflições. É lógico que não é tudo que acontece na nossa vida que é consequência do que a gente fez nessa encarnação. Algumas coisas nós vamos ter que expiar, então nós não vamos escapar. E como que a gente sabe isso? Muito fácil. Por exemplo, uma criança que nasce com uma doença genética, que sofre, que desencarna muito cedo sem aproveitar a vida. Ela teve oportunidade de errar nessa encarnação? Não. Então, provavelmente, o que acontece? O que ela está passando, ela está expiando alguma coisa que ela fez. Uma criança que nasce sem os membros superiores, ela fez alguma coisa nessa encarnação para perder os membros superiores? Não. Ela já nasceu assim, em estado patológico. Então, isso ela está trazendo de uma encarnação anterior. Se a gente for pegar a vida de Chico, tem alguns casos que a gente pode lembrar que mostra isso. A mãe desesperada que chegou perto de Chico, falando que o filho já não tinha os braços, tinha uma série de dificuldades e que os médicos estavam pensando em amputar as pernas dele. O que seria dele? Aí Chico olha para a mãe e fala assim: mas deixa, faz muito bem, porque ele no plano reencarnatório dele, ele colocou isso, que se ele voltasse para o caminho do suicídio, que ele perdesse as pernas também, para que ele não cometesse o suicídio. Então, quer dizer, ele está expiando, ele trouxe isso de outra vida. Não foi dessa encarnação que ele trouxe, isso já veio lá de trás. Chico era de uma sabedoria ímpar. No programa Pinga Fogo, uma pessoa, um cantor da época, procurou ele e relatou que ele era uma pessoa boa, era uma pessoa famosa, fazia sucesso e, no entanto, tinha um monte de tribulação, um monte de aflição, e o cantor fala que não sabia se era um conselho, se era uma ajuda ou o que era. Aí Chico faz algumas ponderações para esse cantor. Ele fala, primeiro, que a gente não deve fazer julgamento nenhum. E aí, quando ele fala isso, eu lembro daquele acidente que teve na Boate Kiss em Santa Maria, onde eu mesmo presenciei um monte de gente espírita dando entrevista na televisão e correndo para falar que aqueles jovens que morreram na boate eram carrascos nazistas que tinham usado gás sarin para matar judeus. Olha, a doutrina fala com a gente que quando a gente reencarna, nós não sabemos o que foi as nossas vidas anteriores. Porque imagina se a gente soubesse o que eram as nossas vidas anteriores e de repente todo mundo nessa sala aqui fosse inimigo nas vidas anteriores. Como que a gente ia conseguir reparar os nossos erros? Não ia conseguir, porque a gente ia trazer tudo aquilo para esse momento. Então, se a doutrina não nos permite saber o que nós éramos, como que nós vamos saber o que os outros foram?
E outra coisa, a hora que eu falo que fulano morreu porque ele morreu intoxicado com fumaça porque ele era um nazista, o que eu estou fazendo? Eu estou julgando e eu estou condenando. E a doutrina fala, não julgueis, não condeneis. Chico lembra para ele também que a gente não pode fazer nenhuma insinuação sobre os pecados pretéritos. Por quê? A gente não sabe o que aconteceu na outra encarnação. E a gente não sabe como que foi a vida dessa pessoa antes dele estar ali no programa. Então a gente não pode falar. E ele lembra que a dor tem uma função. Ela não é castigo. Que ela orienta sobre o caminho que deve seguir para corrigir os erros. E quais lições nós devemos aprender com a nossa dor. E fala mais, se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Qual que é a função maior da dor para nós hoje? É ajudar na nossa evolução. Porque se nós aprendermos com a nossa dor, com a nossa aflição, nós vamos corrigir os nossos erros, nós vamos corrigir o nosso caminho. Então nós vamos evoluir. E ele lembra também, Aniceto em Os Mensageiros fala o seguinte: ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. É necessário que o coração sentir o amparo. Isso quem fala é o anjo da guarda. Pode ser o nome que você quiser, quando ele fala em amparo. Pode ser o anjo da guarda, pode ser Jesus, pode ser o santo. É o que for da devoção da pessoa, porque cada um tem uma religião que acredita. Então a gente tem que respeitar essa religião. E como que a gente deve fazer? A gente deve elevar o padrão do pensamento para o sentido bem. Porque se você está triste, pensando em suicídio, pensando em morrer, ou, como eles costumam falar na roça, também pensando na morte da bezerra, seu padrão vibratório não está bom. Se o seu padrão vibratório não está bom, você não consegue sentir o amparo espiritual que está ao seu lado. André Luiz fala que nós sentimos uma vibração igual à nossa. Então, se nós estamos emanando alguma coisa ruim, nós vamos sentir coisa ruim. Eu costumo falar com meus pacientes o seguinte: na hora que você acordar de manhã, você não olha no espelho e fala que seu dia vai ser ruim, não. Você olha no espelho, olha no seu olho, sorri para você e fala que seu dia vai ser bonito, dá bom dia. Porque isso vai fazer diferença no final do seu dia. Se você acorda pensando que você vai ter um dia ruim, você vai ter um dia ruim. Porque as coisas boas vão passar e você não vai ver. Porque você está atraindo coisa ruim, você está focando a sua visão na coisa ruim. E mudar o padrão de pensamento é um exercício que nós devemos fazer. É um exercício que a dor, que a aflição nos chama a fazer. Mudar o nosso pensamento, mudar o nosso padrão. Porque nós só mudamos o nosso comportamento quando nós mudamos o nosso padrão de pensamento. Ninguém fala assim: a partir de agora eu vou ser uma pessoa boa, e vira uma pessoa boa. Se ela não começar a pensar coisas boas, alimentar coisas boas, ela vai continuar sendo uma pessoa ruim. É preciso que ela mude esse padrão. As nossas aflições, muitas vezes, elas só mudam na hora que nós mudamos esse padrão de pensamento, esse padrão de comportamento. A doutrina também, no capítulo 5, também fala por que umas pessoas sofrem mais que as outras. Por que umas pessoas têm tantos e outras têm tão poucos? A gente tem que pensar não só nessa encarnação, nós temos que pensar na vida do espírito como um todo.
Nós temos que deixar de ser um pouquinho egoístas, não pensar só nesta vida. Nós temos que expandir o nosso horizonte e a nossa visão, porque a nossa vida é eterna. Se a gente admitir que Deus é bom, justo, misericordioso e que Ele conhece as nossas imperfeições, nós vamos começar a entender por que umas pessoas têm mais e outras têm menos. Sempre que um filho pede ajuda a um pai, o pai ajuda o filho. É muito raro um filho estar no caminho errado e pedir ajuda ao pai e o pai negar ajuda. Os exemplos que a gente vê, que a televisão raramente mostra, é o pai ajudando o filho. Nem que seja levando o filho para a delegacia, um filho delinquente, para que ele possa redimir os pecados aqui na lei dos homens, mas ele ajuda. Ele não vira as costas. Se o nosso pai, que é humano, que é mortal, que é falível como nós, é capaz de fazer isso, imagina Deus, que é um pai de infinito amor e bondade, o que ele é capaz de fazer para nos ajudar? Então ele não vai nos desamparar. E a gente tem que pensar que uns têm mais e outros têm menos em função do que nós plantamos. Quantas pessoas precisam sofrer para que o dinheiro tenha valor? Eu conheço pessoas que falam assim: meu pai devia ser rico, meu pai devia ser formado, devia ter um bom emprego para me dar uma vida muito boa. Mas você olha para a pessoa, você vai ver se aquela pessoa tivesse um pai que ela imagina. Você começa e vendo a vida que ela tem hoje, você vê que aquela pessoa não estaria aqui no meio da gente. Ou, se ela estivesse, ela estaria numa situação muito pior do que ela está. Então, a dor também é o remédio para curar os nossos males. A doutrina fala que o melhor meio para você se perder é a riqueza. Eu conheço pessoas que têm dinheiro para comprar o que quiserem, mas elas não têm o principal, que é a felicidade e o sossego. Eu conheço pessoas que passam fome, que vivem na mais absoluta miséria, mas que você olha para elas estão com um sorriso lindo e um brilho incrível nos olhos, que muita gente não consegue entender. Porque elas falam: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então, a riqueza e a pobreza, elas são muito relativas também. Porque a hora que nós entendemos que as aflições são os nossos remédios para curarmos as nossas doenças e expiarmos os nossos pecados, nós começamos a entender que nós temos de acordo com o que merecemos, que se a gente tivesse mais, a gente ia se perder. Quantas pessoas ganham na loteria e arruinam a sua vida? Porque elas não conseguem lidar com a situação. Ou quantas pessoas têm uma promoção e depois a vida acaba? Eu conheci pessoas que passaram no vestibular e depois ficaram loucas e vivem no hospital psiquiátrico. Por quê? O objetivo de vida delas era passar no vestibular. Depois que elas passaram, elas não sabiam o que iam fazer com aquilo. Elas conquistaram o que elas queriam e aí se viram numa aflição tão grande porque elas perderam o rumo. E elas foram parar no hospital espírita, ficaram loucas. Então, a aflição ela nos atinge de diversas formas. A pessoa que tenta suicídio, na maioria das vezes, são pessoas que elas estão perdidas. Elas estão aflitas, elas estão perdidas, estão desorientadas.
E elas acham que com o suicídio os problemas vão ser resolvidos. E elas não entendem o que a doutrina espírita fala, que a vida continua. Então, a hora que elas chegam do outro lado, que elas descobrem que elas não morreram, que elas abreviaram o sofrimento nesse plano e que elas vão ter que pagar por isso, elas sofrem muito mais. E aí elas vão voltar numa situação de expiação, onde elas vão passar por um sofrimento que, se ela tivesse suportado a aflição nessa vida, ela não precisaria passar por aquele sofrimento. Então, esse capítulo, eu falo que ele é muito rico por isso, porque só esse capítulo, com certeza, já tirou muita gente do suicídio, já evitou que muita pessoa suicidasse. Porque ele mostra essa questão do suicídio, ele mostra a questão de valorização da vida. Porque muitas vezes a pessoa se perde por pouco. Tem pessoas que falam assim, eu estou doente, estou sofrendo, não merecia. É um castigo de Deus. A gente escuta o pessoal falar. Aí a gente deve se perguntar, será que foi castigo de Deus? Será que eu mereci? Será que eu estou trazendo essa doença da outra vida? Ou eu plantei a doença nessa vida? Porque não é toda doença que nós temos que ela veio lá de trás, não. Tem doenças que nós plantamos aqui nessa vida. A cirrose a gente traz lá de trás da outra encarnação. O tabagista tem câncer de pulmão, tem câncer de sistema digestivo, tem câncer de garganta. Ele trouxe isso da encarnação passada? Ou foi dos 20, 30, 40 anos de cigarro que ele fumou? A cirrose foi da bebida que ele bebeu em excesso? Ou veio da vida passada? Nós temos que pensar isso. O que nós estamos sofrendo, nós provocamos ou nós trouxemos? Isso vale para os nossos problemas financeiros, vale para os nossos relacionamentos, para a nossa saúde, para a nossa vida como um todo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, meu casamento, minha vida é tão inferno. Aí você fala com ela para analisar, fala assim, joguei muita pedra na cruz lá atrás, eu estou pagando. Espera aí, você casou por amor? Ou você casou por interesse? Você casou porque ele ou ela era bonita? Você casou com a beleza? Você casou com a aparência? Com status? Aí você começa a entender por que a vida está errada. Porque às vezes a pessoa não era para ter casado com aquela pessoa. Casou com a pessoa errada. Ela fez a escolha errada. Em vez dela seguir o caminho da direita, ela foi no caminho da esquerda. Ou ela foi pela porta larga, em vez de pela porta estreita. Todas as vezes que a gente tem uma aflição e que a gente passa por ela sem ficar lamuriando, lamentando, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. E o que é comum nós fazermos? A gente está numa situação ruim, nós começamos a chorar, a lamentar, lastimar. Tem gente que é uma maravilha, você encontra com a pessoa, fulano, nossa, minha vida está uma desgraça, você tem que ver, está em fé, conta tudo, ainda aumenta. Em vez de tentar entender, fica lamentando. E quando a gente faz isso, a gente está reforçando os nossos problemas. Nós estamos diminuindo cada vez mais o nosso padrão vibracional. Eu não sei se vocês já experimentaram, quando vocês estão numa situação difícil, observar que sempre que vocês focam na situação difícil,
ela parece que fica mais difícil e mais pesada para você lidar. E quando você começa a tirar o foco da situação, olhar para Deus, olhar para o alto, olhar para coisas melhores, a situação vai ficando mais leve e o problema vai ficando mais fácil. Então, como nós lidamos com as nossas aflições, influencia muito também em como nós vamos sair dessas aflições. Porque se nós focarmos no problema, na aflição, nós só vamos ver aflição. Nós não vamos conseguir ver que existem pessoas, que existem espíritos de luz dispostos a nos auxiliar e nos amparar. E às vezes a pessoa fala assim, eu gastei 40 anos para ficar livre. Mas a pergunta o resto que deveria ser falado, às vezes a gente não fala. Eu gastei 40 anos para ficar livre da minha aflição, mas eu gastei 39 anos, 8 meses e 28 dias para parar de pensar na minha aflição. Depois que eu parei, eu saí. Porque o padrão muda. É lógico que existem espíritos mais evoluídos que escolhem a prova, vir a esse mundo para passar por aflições. Ele escolheu. Ele não foi obrigado a vir. Esses espíritos passam pelas maiores aflições sem se abalar. Eu não sei se eu posso falar, mas Irmã Dulce, ela dedicou a sua vida inteira à pobreza. Tudo que ela ganhava, ela dava para os pobres. E ela sempre estava com um sorriso no rosto. Chefes de Estado, um monte de gente importante ia lá visitar ela, dava uma cama para ela pegava a cama e dava para o doente. Irmã, por que você fez isso? Enquanto um desses que eu cuido estivesse em cama, eu não vou ter a minha cama. Eu sou só digna de ter a minha cama depois que eles tiverem a cama deles. Imagina a aflição dessa pessoa para conseguir cama para aquele monte de gente que ela olhava. E ela não ficava pedindo, pelo amor de Deus, na televisão, ela esperava o pessoal ir lá. Gandhi teve que combater a violência com a não violência. É fácil? Nem um pouquinho. Porque a gente que dirige, se o cara dá uma fechada na gente no trânsito, arriscado a gente xingar tudo quanto é nome que a gente conhece. Então não é fácil. Então não é tudo que a gente passa aqui que a gente pode falar que nós trouxemos da outra vida. A maioria dos problemas e das aflições que nós vivemos hoje, nós plantamos nessa encarnação. Não foi encarnação passada. Então, de acordo com o modo como a gente encara a nossa vivência aqui na Terra, as nossas dores, o nosso meio, nós vamos ter as nossas aflições. Se nós enxergamos que nós estamos num mundo de guerra, de ódio, de violência, o nosso ambiente vai ser um ambiente de guerra, de ódio, de violência. É a aflição que nós estamos plantando. É o que nós estamos querendo. Então, nós espíritas devemos pensar muito nisso, porque se a gente sabe que nós estamos vivendo os últimos dias do mundo de provas e expiações, e a gente sabe que a maioria dos espíritos que aqui se encontram não vão reencarnar novamente aqui na Terra.
e que os irmãozinhos que rondam por aqui querem desestabilizar esse momento de transição, para que eles possam voltar aqui para a Terra, nós não podemos cultivar esse ambiente negativo. Nós temos que vibrar e pensar positivamente. Eu vejo muita gente falando na rua que o exército tinha que tomar conta, tinha que metralhar um monte de corrupto, fazer um monte de coisa. Aí eu falo assim, olha como é que nós somos privilegiados. Nós tivemos uma independência que não teve guerra. A maior parte dos países do mundo foi guerra sangrenta para ter independência. Nós tivemos uma transição do regime monárquico para a democracia, sem guerra, sem violência. Nós não tivemos guerra civil. Você olha para todo lado aí, para os países que a gente conhece, a maioria teve guerra civil, foi devastado. Nós não tivemos, igual aconteceu na Itália, milhares de pessoas morrendo para combater a corrupção. Os corruptos estão caindo por eles mesmos. Então nós estamos num país que, de certa forma, é até abençoado pela espiritualidade. Por quê? É um país que não tem violência. Talvez o maior deslize do Brasil tenha sido a escravidão. E nós estamos pagando por isso. A espiritualidade fala que parte dos problemas que nós estamos sofrendo hoje é devido à escravidão que teve no Brasil. Mas até para abolir a escravidão, não teve guerra. Os Estados Unidos, a metade do país entrou em guerra com a outra metade do país, destruiu o país quase todo, aboliu a escravidão. A Europa, se a gente for pegar, ela foi dizimada por quantas guerras? Não foi duas, não. Foram várias. Porque a gente tem que lembrar lá dos mouros, dos vikings, dos bárbaros, dos romanos, que promoveram grandes massacres na Europa. Então, nós estamos num país que favorece que a gente vibre positivamente. Graças a Deus a gente tem muita terra, nós temos água, tem países aí que se matam por causa de água. Então as nossas aflições também elas são relativas. Imagina se nós ficássemos a vida inteira morando num deserto, que você tem que racionar água. Eu falo assim, sem luz a gente fica, mas sem água é difícil. A maioria das loucuras que a gente vê, elas são causadas por quê? Por problemas que o homem criou e que ele não tem coragem de suportar. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu falei, a pessoa sempre quis passar no vestibular, a hora que ela passa, e o medo de você suportar um ambiente desconhecido. Mas se a gente começar a entender que dias melhores virão, com certeza nós vamos começar a entender que os nossos problemas hoje, por maiores que eles pareçam, eles são quase nada. Olha só, se a gente lembrar que nós fomos um ser primitivo, que vivíamos com pedaço de pau ou pedaço de osso, caçando outros animais para conseguir comida, dormindo no tempo, no relento, que quando acordávamos éramos nós contra o mundo, e o mundo contra nós,
porque nessa época nós não conseguíamos nem viver em grupo, porque nós não conseguíamos comunicar, nós não entendíamos a importância do grupo, nós começamos a ver que os problemas são pequenos. Porque a gente não tem que matar 1 leão e desviar de 500 hienas por dia. Depois nós evoluímos, nós passamos a viver em grupo. No início, quando nós vivíamos em grupo, as pessoas do grupo, umas não toleravam as outras. Mas a necessidade, que é a mãe de todas as coisas, fazia com que vivêssemos em grupo para que conseguíssemos superar o nosso inimigo, que era maior. Então eu sozinho eu não conseguia, eu precisava de ajuda do outro, então eu tinha que conviver com o outro. Então a nossa evolução ela foi muito dura, ela foi muito sofrida. E a doutrina fala para a gente que a nossa encarnação, a encarnação atual, é o melhor estágio evolutivo de toda a nossa vida. Ela também fala que o período que ficamos encarnados é muito pequeno. Que enquanto estamos encarnados, nós não temos a consciência de quem fomos, mas que quando desencarnamos, nós recuperamos essa consciência e mais, recuperamos a consciência de tudo o que fizemos nessa encarnação. Nós levamos isso. Quando nós partimos dessa vida, nós não levamos a roupa, não levamos dinheiro, não levamos carro, não levamos nada. A única coisa que nós vamos levar são as obras que nós produzimos. Sejam obras boas ou obras ruins. E é isso que vai nos ajudar na evolução. É a certeza de que o Pai é bom, justo e misericordioso. É a certeza de que se nós erramos menos. E se nós acertamos mais. E como que nós devemos fazer, então, para que a gente possa se tornar pessoas melhores? Para que as nossas aflições diminuam. A gente precisa conhecer quais são as nossas más tendências. E conhecendo essas más tendências, a gente tem que procurar superar essas más tendências. Quando a doutrina fala em superar as más tendências, não quer dizer que ela está dizendo que uma pessoa que tem um vício, ela tem de ser obrigada a parar com aquele vício, não. O ideal é que ela consiga acabar com o vício. Mas às vezes a força de vontade daquela pessoa, o esforço que ela faz para superar e domar aquela má tendência, por maior que seja, ele não consegue superar ainda, porque ela está muito arraigada do que ele trouxe de outra vida. Mas esse esforço que você faz para superar e corrigir esses erros, ele tem um peso grande lá na frente. É melhor você fazer um esforço para superar essas más tendências, porque lá na frente ele vai ser recompensado. Trabalho nenhum, suor nenhum nosso é desprezado, ele tendo dado fruto ou não. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez fique mais fácil. Uma pessoa devia 1.000 talentos para um mercenário. E um dia o mercenário chegou perto dessa pessoa e falou assim: olha, eu preciso que você me pague em 30 dias. Aí ele falou assim: mas eu não tenho condição, minha vida está muito sofrida, não sei o quê. Ele falou: olha, eu vou fazer o seguinte, se você me pagar a 100ª parte do que você me deve, eu perdoo toda a sua dívida. O
O que é melhor? Você trabalhar demais para pagar a centésima parte de 1.000? Ou você trabalhar demais e tentar pagar 1.000? Assim é o Pai com a gente. Nós pagamos não é nem a centésima parte dos nossos erros nessa encarnação, mas nós estamos pagando para que a gente evolua. Porque também o que vem de graça a gente perde. Tem um ditado que fala que a gente não dá valor ao que a gente ganha, que vem de graça. A gente só dá valor àquilo que a gente precisa trabalhar para conquistar. Para encerrar, eu vou ler só um trechinho do que Lacordaire fala nas Instruções dos Espíritos, item 18. Poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Com essa frase, eu gostaria de convidar a todos que, assim que possível, se quiserem, é claro, que dêem uma lida no capítulo 5 do Evangelho e tentem ver se lá vocês conseguem localizar a resposta para as suas aflições. Se vocês conseguem encontrar um caminho para acharem uma luz para os problemas, para as dúvidas que tanto atribulam as nossas almas e nos incomodam. Mas a hora que eu falo ler, não é pegar e fazer aquela leitura dinâmica, não. É ler analisando o que está escrito ali, comparando com o que acontece em nossa vida. Se a gente conseguir entender esse capítulo, a gente consegue entender que a nossa vida ela é boa e ela pode se tornar melhor. Depende da gente. Por fim, eu recebi uma mensagem do William, que é a hora que eu cheguei, e eu acho que ela é bem pertinente ao tema. Então eu tomo a liberdade para encerrar com essa mensagem. Ela é de Emmanuel e chama Através. Através de ti mesmo, a lei de Deus se exprime. Por teus gestos e ações, a vida te responde. A própria natureza é o grande exemplo disso. O fruto que consomes surge através das plantas. Pela bênção da flor, o perfume aparece. Recorda, o que tivermos chega através de nós. Espero que eu tenha conseguido deixar pelo menos uma mensagenzinha. Emmanuel, o William que entregou a hora que eu cheguei. Entendeu? Ele me entregou a hora que eu vi, eu falei, vou encerrar com ela, é muito pertinente. Então vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, aos nossos guias e mentores, as irmãs carmelitas mentoras dessa casa. E nesse momento vamos pedir a eles que nos ajudem, nos auxiliem, para que possamos compreender as nossas aflições, as nossas atribulações, e que possamos ser intuídos e orientados sobre o caminho a seguir. Vamos também pedir perdão pelos nossos erros, pois se não conseguirmos perdoar, principalmente a nós mesmos, nós não conseguimos sair dos nossos erros. E certos desse apoio, dessa ajuda que nós temos sempre dos nossos amigos espirituais, agradecemos, Senhor, pela Tua presença entre nós. Pedimos humildemente que possamos continuar caminhando em direção ao Senhor, agora e sempre.
Que assim seja.